Eu estou fazendo esse vídeo para mostrar um pouco das funções que a gente vai precisar usar hoje, né? Basicamente são duas funções, né, de adição de tabela e 4 funções de manipulação de tabela. As de criar tabela, que é o create table, para criar novas tabelas, e o drop, que é para a gente apagar essas tabelas. E os comandos de manipulação, né, manipulação de tabelas, é o insert, select, delete e join. O insert, inserir novos registros. O select, para a gente selecionar os registros. Delete, deletar os registros. E join, fazer comparação entre eles, né? Então aqui são as tabelas, né? Cada uma dessas é uma tabela. Dentro da tabela a gente tem os campos, que são as colunas, e os registros, que são ou duplas, né? Que são os dados que a gente vai armazenar. Então, os comandos de criação de tabela é criar, edição de tabela é criar tabelas ou editar campos, colocar, tirar novos campos. E de manipulação é só para a gente trabalhar com os registros. Então, o primeiro comando, a primeira a sintaxe, né? A gente vai usar o create, que é para criar novas tabelas. Então a gente vai dar um create table, criar tabela, né? E aí a gente vai dar um nome da tabela, vamos usar professores, por exemplo. Então create table, nome da tabela, as duas chaves. Aqui dentro a gente vai começar a colocar os campos, tá? Nossa tabela, que seria as colunas. Aqui na tabela curso a gente tem o ID curso e o nome do curso, mensalidade, ID do curso, ID pessoa e o valor, e na pessoa a gente tem o nome da pessoa, o CPF e o ID dela, tá? Toda tabela, por obrigação, a gente tem que iniciar com uma chave, seja ela chave primária, chave estrangeira, a gente tem que iniciar com a chave, que é a chave de identificação, tá? Desse registro. Então aqui de professores a gente vai começar com o ID professor, que vai ser do tipo integer. Isso aqui, acredito, não sei especificamente para que serve isso, tá? Mas acredito que seja para nomear as chaves sequenciadas tipo 1, 2, 3, 4, 5, tá? E eu vi que ela está usando esse integer sempre que ela vai construir IDs, tá? Então ID integer, né, que no caso é o ID professor, a gente vai colocar o ID curso para saber o curso, né, que esse professor está ministrando, tá? E a gente vai colocar o nome, que vai ser o nome do professor, tá? Vai ser do tipo varchar2 e ele vai ter 20 caracteres. Gente, isso aqui que eu estou fazendo é basicamente o seguinte: eu estou criando, né, a nova tabela, ou a nova tabela não, o novo campo dentro da tabela professores, e estou dizendo que tipo de dado ele vai ser armazenado. Lembra que a gente faz isso até em Portugal, a gente cria uma variável e diz que tipo de dado essa variável vai armazenar. Aqui é a mesma coisa, certo? Então aqui eu estou criando um exemplo aqui, eu estou criando o nome, né, para armazenar o nome do professor, né, e estou dizendo que ela é do tipo varchar2 20. Varchar é tipo string, né, são textos, tá? E eu estou limitando isso a 20 caracteres, tá? Então a minha varchar2 vai ter no máximo 20 caracteres, tá? Eu vou aumentar, vou botar 40, tá? Isso aqui a gente poderia também colocar o números, por exemplo, salário, né? A gente vai colocar ele como se fosse um number, certo? E aí a gente pode colocar o que a gente quiser aqui, mas enfim, não vai ser preciso agora. Vamos só criar esse aqui, tá? Então, repassando, né? Create table, criar nova tabela. Qual tabela? Professores. Aqui, a primeira coluna vai ser de professor, vai ser do tipo integer, tá? O ID curso,
também, e o nome, baixar 2, que é o nome do professor, beleza? Então, só vou dar play aqui. Tá dando erro. Deixa eu só atualizar aqui. Deixa eu botar aqui, baixar. Pronto. Tabela professores criada. Acho que acredito que não pode colocar mais de 20 aqui em baixar 2. Esses pequenos detalhes eu também não sei muito. Mas depois a gente vai aprendendo. Beleza? Então aqui foi criada a minha nova tabela. Professores. Com o ID professor, o ID do curso e o nome. Certo? Então essa é a primeira função. Tá? O create. A outra que a gente vai precisar também é o drop. O drop é para a gente apagar a tabela. Então, drop table e o nome da tabela. Beleza? Então, vamos apagar essa tabela aqui, professores, que a gente criou. O drop, ele tem uma peculiaridade. Se eu usar ele só dessa forma, drop table professores, o sistema vai pegar essa minha tabela professores e vai jogar ela aqui na lixeira. E depois eu posso recuperar ela se eu quiser. Tá? Mas, se eu quiser apagar essa tabela definitivamente, não movendo ela para a lixeira, mas apagar de fato do meu sistema e liberar o espaço da memória que ela está ocupando, eu uso um comando aqui no final. Certo? Então, eu vou só usar ele aqui para vocês verem. Né? Ó, minha lixeira está vazia. Deixa eu atualizar aqui. Tá vendo? E agora eu vou apagar essa tabela. A tabela de vocês é eliminada. Então, vou atualizar aqui de novo. Pode ver que a lixeira também não tem nada. Tá? Eu vou criar de novo essa tabela. A tabela de professores criada. Atualizar, ela está aqui. Tá vendo? De novo. Se eu não usar isso aqui no final, eu vou executar. Ela vai jogar a tabela aqui na lixeira. Tá vendo? Professores. Certo? Então esses são as duas funções que a gente vai precisar usar na edição de tabela. Os outros comandos são de manipulação, certo? Então o primeiro que a gente vai precisar é o insert, que é para inserir novos dados nas tabelas. Então ele fica dessa forma assim. Vamos supor que eu queira adicionar uma nova pessoa, tá? Aqui dados, só tem 3 pessoas, tá? Na minha tabela pessoas. Eu quero adicionar mais um. Então eu vou colocar inserir em pessoas, em pessoa, né? Que é o nome da minha tabela. Os valores, tá? Quais valores? Vamos olhar aqui. A gente começa com o ID pessoa, o nome da pessoa e o CPF. Então, o ID pessoa, o último é 3, então a gente vai adicionar o quarto registro, tá? Então, quais valores? 4, o outro é o nome, né? Lembra da mesma coisa de Portugal, para usar texto, bota aspas, no caso aqui aspas simples, tá? Então, vamos botar aqui João, deixa eu botar aqui, João da Silva, e o outro é o CPF, né? Então vamos botar aqui um número qualquer, certo? Deixa eu só ver se tem alguma coisa que é values, tá? Então vamos executar isso aqui, uma linha criada. Vamos lá na tabela pessoa, atualizar aqui, João da Silva, tá? Então essa
é a sintaxe para adicionar novos registros à nossa tabela. Insert, into, tipo inserir em pessoa os valores, e aqui você dá os valores, né, separados por vírgula, tá? Então, esse é o insert, bem simples, beleza? Então vou até colocar aqui o novo comando, né, select. Então, select é para adicionar, é para a gente fazer buscas dentro da nossa tabela, né, para a gente selecionar os registros da nossa tabela, certo? Então vamos supor que aqui dentro da minha tabela pessoa eu quero puxar todos os dados que tem dentro dela, certo? Então vou colocar select asterisco from pessoa. O que é que está dizendo aqui? Eu estou pedindo para selecionar. O asterisco, ele significa que eu quero que selecione todas as colunas, certo? Então selecione todas as colunas de pessoa, né? No caso da nossa tabela pessoa, certo? Então vou só executar aqui para vocês verem. Tá vendo? Veio exatamente essa tabela aqui todinha aqui embaixo, tá? Tem o select que a gente pode usar também para selecionar colunas específicas, tá? Então é só a gente passar o nome da coluna aqui, no lugar do asterisco que volta tudo, a gente pode selecionar especificamente a coluna que a gente quer. No caso aqui a gente vai querer nome e CPF, por exemplo, tá? E eu vou só executar aqui, ó. Voltar a tabela só com nome e com CPF, certo? E aí a gente também pode fazer outras variações ou filtros, tá? Vamos colocar aqui, que é usar o where. Deixa eu botar aqui embaixo. João Silva. Basicamente, esse where significa quando, né? Então selecione o nome, né, o campo nome e o campo CPF no caso da tabela pessoa, quando o nome foi igual a João da Silva, certo? Então ele só me voltou o registro de João da Silva, tá? Eu também poderia fazer isso aqui. Tá vendo? Que aí me volta o registro inteiro aqui de João da Silva, certo? Ou vamos supor que eu queira só buscar o CPF dele, tá? Então select o CPF da tabela pessoa quando o nome for igual ao João da Silva. Então me voltou só o CPF dele, certo? Então o where significa quando. Quando, e aí a gente faz uma comparação, né? Como se isso aqui fosse um if, tá? Outra coisa do select é que a gente pode mesclar ainda mais coisas dentro desse where, né? Que é para a gente fazer pesquisas mais específicas, tá? Então eu vou usar esse comando aqui, que foi o mesmo que ela usou na aula, certo? Select p.nome, p.cpf, c.nome e m.valor from pessoa P, curso C e mensalidade M, certo? Então
Basicamente esse P ponto, C ponto e M ponto é o nome abreviado da nossa tabela, tá? Poderia ser escrito dessa forma assim, tá? Pessoa.nome, pessoa.cpf, né? Curso.nome, tá? Não tem problema também fazer dessa forma, tá? No caso aqui a gente iria tirar essas letras, tá? Pode ser feito assim ou pode ser feito dessa forma abreviada, tá? Então select nome, o que é P? P é a tabela pessoa, aqui from pessoa, aqui tem um igual imaginário, igual a P. Curso é igual a C e mensalidade é igual a M, tá? E aqui o E, tá? E aí a gente vai fazer uma múltipla comparação, que a gente fez aqui uma comparação simples para voltar um registro. Mas aqui no caso, a gente vai querer voltar a pessoa, o CPF, o nome do curso que ela está fazendo e o valor da mensalidade, tá? Tudo isso comparado com os IDs, porque se a gente for olhar aqui ID mensalidade, né? No ID mensalidade a gente tem o ID curso e o ID pessoa, certo? Então o primeiro filtro ele vai fazer o curso do ID1, que é sistemas. Aqui o custo do ID1 é sistemas, é R$345. E quem é que está fazendo esse curso? ID pessoa 1, que é Eliésio Marques. Então eu quero voltar o nome Eliésio Marques e o CPF dele, tá? Então é esse filtro aqui que a gente vai fazer. Então, né? Então eu vou dizer que quando a pessoa, o ID pessoa, P ponto, ID pessoa for igual a M ponto ID pessoa, né? Ele vai me voltar todos esses registros quando o ID da pessoa for igual ao ID pessoa da mensalidade. Aqui, ID pessoa 1, ID pessoa 1, mensalidade 1. Tá? Só que aqui ele vai voltar um pouco errado. Tá? Vou só executar para vocês verem. Tabela não existente. Eu escrevi algum aqui errado. Deixa eu ver. Pessoa, curso, que mensalidade. Estado novo. Pronto, olha como ele voltou, tá? Ele voltou errado, voltou da forma que a gente não queria. Então vamos só fazer o segundo filtro. End, para ficar mais específico. End é I, né? Vou fazer um novo filtro. E o C ponto ID pessoa ou o ID curso foi igual a M ponto ID curso, beleza? Então vamos executar aqui só para ver. Pronto. E aí ele já voltou o que a gente queria. No caso, Eliésio Marques, o CPF, o nome do curso e o valor do curso. José da Silva, CPF, o nome do curso e o valor do curso, certo? Porque aqui ele está fazendo comparações múltiplas aqui dentro do where, né? Usando o end. A gente faz uma primeira comparação, end, e faz uma nova segunda comparação, certo? Acredito que ela não vai pedir essas múltiplas comparações aqui. Acredito que ela só vai precisar desse select aqui e no máximo where com comparação simples, certo? O outro comando é o delete, que é para a gente deletar os registros, tá? Então aqui em pessoa a gente adicionou João da Silva, certo? Então a gente vai deletar esse registro agora, tá? Então fica dessa forma, delete from pessoa, deletar de tabela pessoa,
where, né, quando o nome, quando ela está pelo nome, for igual a João da Silva, certo? Vamos só dar por aqui, uma linha excluída, uma ID pessoa, atualizar, está sem João da Silva, certo? Vou só adicionar ele de novo, cadê? Aqui, vamos adicionar ele de novo, tá? Já colocou. A gente também pode deletar pelo ID qualquer outra coisa que especifique unicamente esse registro. Vamos aqui ID pessoa. ID pessoa igual a 4. Excluída. Volta aqui. Tá vendo? Apagou também. Então esse é o comando delete. E por último, o select com o join. Ele também faz pesquisas simples ou múltiplas, tá? Da mesma forma que a gente usa o where. Tá? Ele é só um pouco mais avançado que o where. Ele é mais específico que o where. Tá? Mas basicamente serve para a mesma coisa. Então ele fica dessa forma aqui. Então vamos selecionar. A gente vai trazer esse mesmo registro. Cadê? Aqui. Eu vou fazer uma comparação simples só com o where, depois com join para vocês entenderem. Então vou botar aqui. Select o curso, nome, pessoa, nome, from curso, inner join, pessoa, curso, ponto, id curso é igual pessoa, ponto, id pessoa. O que é isso aqui? Ele está pegando, está selecionando, né, o campo nome lá na tabela curso. Então, ele está pegando isso aqui, o campo nome na tabela curso, e está pegando o campo nome na tabela pessoa. Pessoa, ele está pegando o nome, certo? Ele vai ver qual é a pessoa que está fazendo o curso. Tá? Como é que ele vai fazer isso? From curso, comparando a tabela curso com a tabela pessoa. Tipo, quando, de novo, é tipo query, quando curso ID foi igual a pessoa ID. Se a gente for aqui na tabela curso, o ID curso é 1, 2 e 3. Tá? Então ele vai pegar o ID curso e vai comparar com o ID pessoa. Quem aí são ID pessoa? ID pessoa 1, 2, 3. Tá? E aí eu vou executar aqui só para vocês verem como é que fica. Então isso aqui. Sistemas Ediésio, Administração Maria, Filosofia José. Se a gente for olhar aqui o curso 1, Sistemas. Pessoa 1 é Eliésio. Curso 1, Sistema. Pessoa 1 é Eliésio. Tá? Então ele só está fazendo a comparação, né, ID curso com ID pessoa. Simples. Isso aqui poderia ser feito também usando o where, tá? Vou até fazer aqui de cabeça para ver se dá. Deixa eu só copiar aqui. Ó.
Opa, foi errado. Então, from RP, pessoa, do curso ID, foi igual a pessoa. Vamos ver se dá a mesma coisa, tá vendo? Então o join, basicamente um where simples, né? Só que em uma sintaxe diferente, tá vendo? Funciona da mesma forma todos os dois aqui. Então é isso o assunto da prova, tá? Valeu!